Vamos pensar agora, né? Sim, quem quiser mais compartilhar, como pode estar nos ajudando aí na mobilização de pessoas, de instituições que possam estar convidando, né? E vindo para esse momento. A Aline está usando aí o nome dela, porque... Para informar as questões do cerimonial deles. Bom dia, tudo bem? Assim, eu não sei como é que é a questão de alunos, professor Nilson, da questão da faculdade, da FAI, né, assim, alunos, às vezes, de alguns cursos que são mais afins, né, com o tema, como é que é isso, se é possível, tá convidando, porque isso também é um momento de bastante reflexão, né? Sim, nós podemos, acho que, ver junto da extensão aqueles alunos que estão mais afinados com algumas causas, né, e caminhar com eles. Que nem sempre assim, de modo abrangente para todos, surta efeito, né? Sim. Tem que ser... eu falo que assim, ó, tem causas que tem coisas que você mobiliza pelo Facebook, né? Porque como é que eu me mobilizo? Quando tem significado para mim. Se tem significado para mim, eu vou olhar, eu vou ler, eu vou participar. Se não tem significado, não dou importância, né? Agora, todo esse movimento que está acontecendo no Brasil nesse momento, o Facebook fez toda a mobilização. Mas essa é uma causa que é o boca a boca que vai funcionar. Porque o Facebook, a gente sabe que ele não vai mobilizar tantas pessoas assim, né, que nós precisamos. Quizá se a gente tivesse já uma consciência, né? Mas uma consciência das pessoas que nesse momento seria um momento bem importante, que deveria ser um momento mobilizador, né? Pelo Facebook, né, professor? Mas ainda não temos. Não temos. Seguir aí, As pessoas ainda se mobilizam pelo, né? Pelo contato direto. Então, acho que o que o professor Nilson trouxe de falar com quem está mais comprometido com isso, pois não, professor. Ocorre que numa instituição existe uma quantidade de demandas assim. Por exemplo, ontem estávamos lá com a Ciranda de Paz. A pastoral vive passando nas salas, levando outras causas, né? E então, é claro que a instituição promove esse tipo de coisa e é bom até para a consciência do cidadão que está aí se formando, né? Mas não dá para contar assim genericamente. Tem que ser aqueles que de fato vestem assumir a causa. É isso. E daí as instituições de ensino que a gente tem a Santa Cruz, o Marista, alguém? Eu pedi para a Joia O publicar. TFPR, professor? Para não veio ninguém fora nós. E ver, né, verificar a Secretaria de Saúde, talvez, municipal, mobilizar, né, as unidades de vocês, né? Nós da Secretaria do Estado da Saúde, a gente vai estar trazendo os nossos comitês de mortalidade materna, infantil, né, e algumas, que a gente pretende fazer um segundo momento à tarde, voltado especificamente para a mortalidade materna e infantil do Estado do Paraná. Então, de manhã, nós pretendemos trazer toda essa turma voltada aos comitês de mortalidade materna e infantil de violência contra a mulher. Muito bom. Então, se tiver alguma organização assim, por exemplo, a Cineiva, ela nos reivindicou que a gente fizesse uma oficina de mobilização de recursos para os vice-presidentes, vice-diretores das DP. A gente vai fazer. Né? A Secretaria de Estado de Saúde, ela teve uma pessoa que eu não me lembro o nome agora, desculpa, na última reunião. A Jaqueline. Ela falou assim, tem a possibilidade da gente fazer isso. Eu falei assim, não, a gente oferece um auditório, onde a gente vai estar, à tarde o auditório fica à disposição de vocês para a reunião. Né? Podemos até ver um café, uma água, para vocês à tarde, né? Os pertifúgios lá para o pessoal. Então, se tiver alguma outra instituição que queira fazer isso, a gente tendo espaço aqui, a gente
Porque é uma oportunidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Você trazer as pessoas para fazerem duas coisas, ou até às vezes mais coisas, assim, dada essa questão do trabalho. Então a gente tem condições também de colaborar nesse sentido, né? De parcerizar mesmo, que esse é o objetivo, é parcerizar. Esse é movimento, né? Bem isso. Estou bem feliz com isso. Cabe destacar, né, Cidinha, no caso da Secretaria de Saúde, com essa iniciativa, tem tudo a ver, não é? Porque certamente o Brasil não deverá alcançar o objetivo relacionado à mortalidade materna. Por isso, acho que um destaque para o Paraná, de novo, colocando ênfase nessa questão, porque será com uma ênfase, um trabalho orientado que nós vamos conseguir, né? Com certeza. E é bem interessante, assim, a gente depois se passa a informação certinha para a gente poder registrar no nosso cerimonial isso. Aproveitando, né, a solenidade do prêmio, foram convidados todos os comitês até para fazer. Eu passo para ali. Tá bom? Pode deixar. Ótimo. Pessoal, eu quero. E assim, ó, não precisam, né, convite, assim, quem será que eu vou convidar? É todo mundo. Todo mundo que é engajado na causa. Da pessoa mais humilde, mais simples, a pessoa, né? Todos têm algo que estão contribuindo aí. Rosane? Eu queria só compartilhar, na verdade eu estava mostrando lugar para dentro. Mas eu gostaria de compartilhar o que foi falado em recursos, né, captação de recursos. Hoje à noite também um parceiro da Universidade Federal do Paraná está fazendo um curso das 7, uma palestra das 7 às 9. Às 10. Às 10? Captação de recursos. Tá? Então quem tiver interesse, hoje à noite na Federal. Inscrições no site da UFPR, sem custo, 3 palestras, É aqui no campus da aqui do Jardim Botânico. Jardim Botânico. Bom, eu vou passar a palavra para a Diva. Né? A Diva é a nossa coordenadora do órgão do Observatório de Base de Indicadores de Sustentabilidade. Na última reunião que a gente fez, ela não pôde estar presente, porque ela estava num dos seminários, ela está viajando aí o Brasil inteiro. Esse ano ela já esteve em Manaus, esteve em Goiânia, esteve em Campo Grande, Brasília. Pois é. Já está semana que vem você não vai estar aqui, né, no nosso seminário, você vai estar em Bom, talvez um pedacinho do Mato seminário, Grosso, né? Cuiabá. E a Diva até pode compartilhar um pouco com a gente, Diva, sobre, porque a Diva também está viajando aí pelo Brasil, organizando fazendo a organização dos termos que as instituições estão, né, assinando o termo de adesão, e ela está indo fazer todo esse planejamento. Então, para mudar um pouco a voz aqui da frente, né? Dizem que as pessoas aguentam bem 15 minutos uma mulher falando, né? Mais que isso é insuportável. Não se adianta, combinou para vocês ficarem mais confortáveis. Bem, aproveitando a ponderação do Nilson, desculpe Nilson, essa intimidade, né, do professor Nilson, né? A gente tem trabalhado tanto tempo juntos. Sim. Que bom ver muitas pessoas com quem estivemos aí em outras oportunidades. Bom dia a todos. Mas, aproveitando a sua ponderação, Nilson, porque as universidades, mesmo as instituições, elas são assediadas, né, no sentido de participarem dessas iniciativas todas. E, de repente, muitos de vocês podem estar se perguntando, mas, de novo, mais um termo de adesão? E será que nós precisamos mesmo... Bom dia, tudo bem, Luciana? Nós precisamos aderir também, e daí isso vai demandar mais uma série de compromissos nossos. Puxa, então era um pouquinho sobre isso que eu gostaria de assim, refletir com vocês e contar com as contribuições que vocês possam ter também. Vamos voltar lá, alguém chegou agora para me dar uma olhadinha. Então, qual é a intenção de nós termos esse termo de adesão? Bom, a intenção, vocês têm visto aí no Brasil esses movimentos nessa semana relacionados aí ao transporte, aos gastos com a Copa, a qualidade dos serviços públicos, enfim. E nós sabemos que as mudanças, vamos dizer, os resultados, eles aparecem quando a gente tem uma pressão importante da sociedade. Eu falo com tranquilidade com os meus colegas da prefeitura aqui e também alguns do Estado, que, né, no meu tempo em que eu estava trabalhando na área pública, eu observava assim que os governantes, eles têm seus planos de trabalho,
E a gente tem o privilégio aqui de ter gente muito séria, né, na área pública, mas eu percebia que quando havia um movimento da sociedade, independentemente de como nós já fazíamos bem, aquilo sempre mobilizava as lideranças, né, públicas. E mobiliza, eu vejo, por exemplo, essa semana nos últimos 40 dias eu tive o meu carro numa oficina, né? E peguei o meu carro na sexta e ontem levei de volta para a seguradora. Ontem o dono da oficina mecânica lá me ligou. Falei, puxa, pena que ele demorou 40 dias, né? Quer dizer, quando nós nos mobilizamos pelos nossos direitos, o resultado acontece. Se nós deixamos, nós já temos o direito, não é garantido, mas se nós só ficarmos aguardando o direito acontecer sozinho, às vezes acontece mais devagar. E a intenção com o termo de adesão é que nós pudéssemos ter um grupo, vamos dizer, instituído, e pudéssemos dizer, aqui no Paraná nós temos o movimento do Nós Podemos em prol dos objetivos do milênio, que conta com 1000 adesões, ou 2000 adesões, enfim, quantas adesões nós acharmos conveniente. Por quê? Porque isto vai ajudar de maneira sinérgica a qualquer iniciativa relacionada aos objetivos do milênio. Porque a Cidinha dizer, nós temos no Paraná pessoas trabalhando, já é bom. Mas se nós tivermos um termo de adesão formal, aí se alguém fizer qualquer questionamento, vai dizer, não, olha, está aqui a lista de empresas mobilizadas em relação aos objetivos do milênio, está aqui, é isso, o Paraná está assim. Né? E as empresas estão fazendo seus projetos, o poder público está fazendo suas políticas, e as organizações não governamentais também realizando seus projetos e tudo sintonizado. E por isso nós temos tido indicadores melhores. Aproveitando o comentário da Cidinha, dessas minhas idas em outros estados, eu quero dizer para vocês, quem conhece o portal ADM aqui dessa sala? Opa, ótimo! Quem conhece sabe que lá bem no comecinho, no objetivo 1, aparece um prato, né? O nosso prato de comida, a gente costuma brincar. E quando a gente olha o prato de alguns estados e de algumas cidades, nós verificamos que o prato é muito vazio, não é? Então você vê às vezes o prato dividido em 3, e desses 3, um pedaço, 1/3, são as pessoas acima da linha da pobreza. 2/3 são as pessoas que estão na linha da indigência e na linha da pobreza. Ou seja, então a gente tem em torno de 60%, 50% de pessoas em condições desfavoráveis. Não é? E a gente entende que se nós trabalharmos mais firmemente com o foco nos objetivos, essa situação pode ser modificada. Então esse é o convite que agora o movimento Nós Podemos Paraná está fazendo, no sentido de nós nos juntarmos nesse processo de termos. Por isso, com satisfação, a gente viu essas entregas de hoje de manhã aqui dos termos. Além disso, qual é a intenção? Nós já vimos fazendo um trabalho estruturado e planejado durante alguns anos. 2006 já, Cidinha? Desde 2006? Ah, bom. Desde 2006. 2006. Ah, que bom. Pode entrar, por favor, no objetivo. Vocês têm uma cidade de preferência aqui, para quem não conhece? A gente pegou a Batiá primeiro. A Batiá? Ah, então tá bom. Então vamos lá no objetivo 1, daí a gente dá uma olhadinha. Obrigada, Batiá, sim, para quem fica lá no Norte Pioneiro, na divisa com São Paulo. Porque o Paraná, ainda que seja destacado, né, quando eu olho os estados do Sul, daí me deparo com esses estados do Norte, do Nordeste, a situação é assim traumática, né? Para nós o que parece normal e com coisas que nós nos indignamos porque precisaria ser melhor, quando a gente olha mais para cima, a gente vê que o Brasil tem desigualdades realmente extraordinárias, né, que a gente precisaria mudar. Então era desse prato que eu falava, vejam, no caso de Abatiá, a gente tem uma situação privilegiada. São 10% da população apenas que se encontra, na linha da pobreza. Mesmo assim, bom, se a gente for olhar a população, digamos que Abatiá tem aí 20 mil habitantes, tem 7 mil. Então 10% são 700 pessoas que estão numa condição desfavorável. Ou seja, o que nós temos dito? Que se nós que estamos envolvidos nesse processo... 7.690, estimativo para 2012. Obrigada. Para quem não conhece o portal, lá no perfil aparece justamente essas informações básicas, né? Então, a Batiá
tem 7.700 segundo o último censo. É uma cidade que não tem crescido, ela tem diminuído. Vejam que a estimativa de população apresenta uma possível redução, não é, de pessoas. E tem um IDH que não, no Paraná, a gente não tem nenhum município abaixo de 6,06, né, de IDH. Inclusive, a Batiá tem 0,7. 0,7 é considerado um IDH de médio desenvolvimento, mas, como vimos, é preciso ainda fazer coisas para que a gente possa melhorar ainda mais. Eu acho que foi atualizado os dados da saúde, né? Vamos dar uma olhadinha? A saúde, eu tenho que pedir desculpas ao pessoal da saúde, porque a saúde tem nacionalmente, estadualmente e no município de Curitiba, pelo menos, pelo meu conhecimento, um sistema de informações muito bem estruturado. E nós não temos no país essa mesma condição, especialmente para as cidades. Então, às vezes, os relatos que estão colocados aqui, eles atrapalham um pouco a leitura. Então, vocês da saúde vão me perdoar. Mas, de alguma maneira, eles servem, esses dados básicos, servem para orientar minimamente os trabalhos. Veja, em Abatiá, eu não sei se aqui pode ter algum problema de subnotificação, pode ter algum problema de informação errada, porque a pessoa não tem hospital, certamente em Abatiá, então essas mães para ter bebê vão para algum determinado local. A gente sabe que o endereço da mãe equivale, que vai contar para aquele município, mas às vezes a mãe não conta que é daquele município. Então vocês conhecem toda essa problemática. De qualquer maneira, vejam, o número de mortes de crianças que morrem a cada 1.000 nascidos vivos em Abatiá é absurdamente exagerado, 29, né? Pode ter uma distorção aí. Segundo a meta colocada em função da situação de Abatiá lá em 95, no máximo se admitiriam 10. Né? A gente sabe que 10, 12, 13 é um número considerado para nós extraordinário, não é? Mas 29 com certeza é um número alto. Por que é que temos trabalhado nessa perspectiva? E a intenção é intensificar com os termos de adesão e com os trabalhos que vocês venham a fazer. Não é de forma nenhuma, fazer crítica nenhuma a ninguém. Não, claro que não. Ao contrário, né? Como é que a gente pode contribuir, nós, enquanto cidadãos, para que essa situação se melhore, né? A metodologia que desenvolvemos, ela começa propondo a instituição de núcleos como nós aqui estamos reunidos, né? Depois de termos os núcleos, a gente considera que tem que ter gente nos núcleos, porque uma andorinha só é difícil fazer verão, né? Nós precisamos ter aí, Paraná tem em torno de 11 milhões de habitantes, nós temos que ter muita gente falando dessas questões e fazendo coisas em prol desses temas para que o Paraná fique melhor. Então, o segundo ponto é ter gente, ter um núcleo, ter gente, e o terceiro ponto fundamental é ter informação. Nós temos defendido que a reunião da comunidade, envolvendo todos os setores, se ela não contar com informação, ela pode ficar uma reunião vazia, né? Eu, Diva, fico achando, o outro também acha, nós achamos coisas diferentes uns dos outros e isso não agrega valor para aquilo que nós pretendemos. Então, por exemplo, no caso de Abatiá, se houvesse lá uma ONG, se digamos que estivesse numa dúvida sobre o projeto a ser implementado, olhando os níveis de mortalidade da cidade infantil, diria, puxa, aqui cabe nós orientarmos melhor as gestantes dessa cidade. E junto lá no próprio portal aparece também o percentual de mães adolescentes, porque muitas vezes a mortalidade está diretamente relacionada com a taxa de mães adolescentes. Vejam, não por acaso, aqui 27% das mães em Abatiá são adolescentes. Vocês sabem que a menina devia estar brincando de boneca ou indo para a balada, tem que amamentar e tratar o neném, não faz uma coisa nem outra. Às vezes morre a mãe e morre a criança também, né? Então, a intenção é que a gente possa trabalhar com informação para dizer, puxa, se eu fizer um projeto nesse sentido, colaboro com os objetivos do milênio e colaboro com a melhoria da nossa cidade. Por isso, a intenção de trabalharmos com os indicadores. Então, esse é um convite, né? Outro ponto, eu não vou passar o portal hoje, não estava na programação, era só para quem não conhece ter uma ideia, mas convidamos vocês a acessarem, né? E era para justamente nós tratarmos um pouquinho do motivo de nós termos os termos de adesão e termos o nosso núcleo do Paraná mais fortalecido com um número significativo de instituições.
A intenção é que este núcleo, com os seus adeptos, possa ter um plano de trabalho, né? E o plano de trabalho do núcleo, fundamentalmente, ele teria duas grandes vertentes. A primeira vertente é que a Secretaria de Saúde, a FAI, o TFPR, a Evangélica, a AFES e né, todas as outras empresas que estão aqui continuem realizando o seu próprio trabalho, mas tendo esse olhar junto em relação aos ODM. Né? Então, de repente eu já faço um projeto que está diretamente relacionado ao ODM, mas eu nunca fiz a correlação. Né? De repente, lá na festa, o trabalho extraordinário que vocês realizam, vocês podem dizer, nós trabalhamos aqui desta maneira, atendemos X pessoas e com isso nós contribuímos com o objetivo do milênio número tal. Como a pastoral da criança fala de boca cheia, né? Nós ajudamos a reduzir a mortalidade infantil no mundo. Né? A pastoral pode dizer ainda mais, não só no estado, no Brasil, mas em vários lugares deste mundo. Então a intenção é esta. E por que isso é bom? É bom, primeiro, porque quando nós todos trabalhamos em sinergia em uma direção, nós temos mais força. Né? Eu costumo brincar com aquele ditado que se correr, o bicho pega. Né? Se ficar, o bicho come. Se juntar, o bicho foge. Então, eu acho genial. Se juntar, o bicho foge. Então, nós juntos somos mais fortes, nós damos conta de alcançar resultados mais significativos. Então, a intenção é essa, que nós possamos continuar fazendo nosso trabalho. O Nilson disse bem, se me pedirem mais um monte de coisa, não dá. Lá na universidade já tem muita coisa para fazer. Não é para fazer mais, é para fazer o que já faz, mas de repente fazer uma conexão com os objetivos do milênio. Na sequência, a intenção que se pretende para o núcleo é que nós tenhamos uma programação geral. Então, o que é bom para este núcleo aqui? É bom que a gente se reúna de 2 em 2 meses, só para definir coisas importantes que nós queremos que o Paraná inteiro faça e saiba. Não sei, talvez de 3 ou talvez de 1, o grupo vai definir a sua modalidade melhor. Vamos fazer um evento anual em que vamos estar todos juntos, sei lá, na Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade, ou bom dia, por favor, fique à vontade, imagina, eles estão atrapalhando. Então, essa é a intenção. E se nós tivermos as adesões formalizadas, nós sabemos a quem nos dirigir. Porque também, por enquanto, nós vínhamos trabalhando assim, alguém vai lá e hoje eu vou, né? Daí a pessoa chega aqui pela primeira vez, ela nem ouviu nunca falar sobre o assunto. Não, eu estou representando a instituição tal, mas não falou com ninguém. Então, a intenção é estruturar um pouquinho melhor, além do que já está, esse nosso trabalho aqui no movimento Nós Podemos. Todo mundo já ouviu a história de onde surgiu essa questão do Nós Podemos ou ainda não? Porque aí, não? Pois vejam, quando o Brasil, vocês sabem... O Luciano sabe. O Luciano sabe, ele falou não, porque ele já deve ter estudado umas 20 vezes, né, Luciano? Mas o Brasil, vocês sabem, a cúpula do milênio ela aconteceu no ano de 2000, foi quando a ONU estabeleceu esses 8 objetivos do milênio e 191 países foram signatários, dentre eles o Brasil. E aí, bom dia, e aí o Caro Preso, não é, Cidinha? Ele, publicitário famoso do Brasil, ele se perguntava como é que nós podemos transformar esses 8 objetivos, em algo compreensível para qualquer pessoa, porque isso parece, alguém pensou nesse plano, fica tão distante, como que a gente concretiza para que as pessoas possam trabalhar objetivamente no tema. E aí então é que ele criou esses ícones que vocês conhecem, que são tão significativos e comunicam tão claramente o que cada um dos objetivos do milênio pretende. Né? Bom, fundamentalmente seria isso, Cidinha? Agora poderíamos ouvi-los, né? Pois é. Vamos deixar, acho que já quase passaram os 15 minutos, né? Então, vamos mudar o tom de voz. Então, essa é a proposta, pessoal. Eu acho que a Cidinha, na reunião anterior, já deve ter colocado alguns pontos nesse sentido. E quero dizer para vocês, o Brasil inteiro está se estruturando nessa perspectiva. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Paraná, e nós já avançamos muito, porque nós já chegamos a todos os municípios do estado.
Nem todos os estados conseguiram isso. Mas um movimento similar vem acontecendo em todas as localidades. Em alguns lugares com mais força, em outros lugares com menos força, mas nós também gostaríamos de ter aqui esta força presente. Queríamos ter, e é ótimo ter aqui pessoas do governo do estado, da prefeitura, das outras prefeituras. E eu só esqueci de dizer, Cidinha, que a intenção é que nós possamos ter uma pessoa, né, chave fazendo essa mobilização em cada uma das localidades do nosso estado. E esse momento, por exemplo, para as prefeituras, ele é muito significativo porque as prefeituras estão fazendo seus planos plurianuais. Os planos plurianuais, eles tratam da gestão daquele município pelos próximos 4 anos. Então, 2014, 15, 16 e 17. Quer dizer, nesse momento nós podemos destacar aspectos que são relevantes relacionados aos objetivos do milênio nos planos plurianuais e ter uma visão de pelo menos médio prazo de ação pública. Né? E agora eu deixo com vocês. O que lhes parece, assim? Está aberto